Encontro 74, estudo, 24 de março de 2019. Eu fiz vários comerciais ao longo do Evangelho, falando do estudo. E realmente esse livro é um livro que eu achei fantástico. O livro chama-se Futuro Espiritual da Terra. Foi publicado pela editora do Fo, pelo espírito André Luiz, conhecido André Luiz, pelo médium Samuel Gomes. E por que eu digo que é um livro fantástico? Porque ele é um livro muito denso. Ele é um livro que tem muita informação. É o tipo do livro que, se você for estudar a fundo, você passa 1 ano, 2 anos. Ele tem muita coisa. Cada capítulo, cada frase, ele dá informações ali que você precisa parar e mergulhar para assimilar. E o que ele fala? Ele fala não somente do futuro espiritual da Terra, mas de toda a transição. Fala do momento atual, do momento futuro da Terra. Ele é parte de uma trilogia, cujo, acho que o segundo livro, o título está até por aqui. O terceiro livro já saiu também. E eu não vou lembrar nem o nome do segundo nem o nome do terceiro, mas posso trazer na próxima aula, que nós vamos falar em 3 aulas. Naturalmente eu não vou levar 1 ano, não vou levar 2 anos, isso é um resumido, sintético das informações, para dar uma animada nas discussões e sugerir o que ele tem. E também não vou seguir a ordem do livro, porque se eu seguir a ordem do livro, aí eu vou cair vou levar semanas e semanas e semanas. Então eu separei essa aula do livro em 3 tópicos. O primeiro tópico, o tópico de hoje, eu vou falar sobre o mundo do futuro, a Terra do futuro. A segunda parte eu vou falar sobre o homem do futuro. O ser, as pessoas do futuro. É engraçado, falando das pessoas do futuro, eu já falei das pessoas do futuro, mas numa outra ótica, que era a ótica do Carl Rogers, quando falava de um jeito de ser, o livro Um Jeito de Ser. Mas esse é outra abordagem, é outra ideia do homem do futuro. A ideia é muito mais André Luiz, vocês vão perceber isso. E a terceira aula, que eu vou falar sobre Tá bom que fica registrado o horário. 7, acabou. Depois da 7 é um badalado, então eu vou falar sobre a transição. Que, digamos, é o nem o mundo, nem o hoje, nem o amanhã, é o meio termo. Tá. E ao falar do mundo do futuro, eu vou retomar essa ideia que eu deixei, essa pergunta que eu deixei finalizando o Evangelho, sobre o mal. O mal é necessário ou o mal foi necessário? Sem dúvida, para evoluir, o mal, essas experiências traumáticas, elas fazem parte. Mas elas farão parte do mundo do futuro? Então, e o próprio Evangelho já dá uma sugestão quando fala que os mundos evoluídos não têm isso. Então, voltando na minha organização, eu ignoro a primeira parte do livro. O livro tem 2 partes. Eu ignoro completamente a primeira. Por quê? Na verdade, a primeira parte, vou fazer um comentário, pode ser até um comentário herético, mas eu vou fazer esse comentário. O André Luiz relata na primeira parte
sobre o reencarne do Lísias. Lembra do Lísias, do Nosso Lar? Sim. Que era o grande amigo que recebeu dele, sim, que recebeu ele, que tratou dele no hospital, levou ele para casa, que a mãe dele já tinha reencarnado. Então Lísias reencarna isso, e ele fala, dá até mais ou menos, a época fala mais ou menos em 1970, na década de 70, não sei o que, e ele trata da reencarnação. Que o Lísias reencarna. Então ele está tratando desse reencarne do Lísias, de processos, e eu olho para isso e falo assim, ali, como André Luiz escrevendo um livro por outro médium, eu leio esse trecho pensando assim, aqui é André Luiz tentando se credenciar, mostrando que é André Luiz mesmo. Então ele mostra as interações, pega as coisas, não, porque aconteceu o que aconteceu. Então ele pega várias ideias e várias relações que ele tinha no anterior e prepara algumas coisas da segunda parte. E aí na segunda parte ele entra aí falando muito com os mentores, fala muito com Clarencio, com Alexandre, com outros mentores que passam por toda a obra do André Luiz, e sim tratando das transformações da Terra, da transição do planeta Terra. E aí, em quase 35 capítulos, acho que são 33 da segunda parte, eu diria que o bicho pega de conteúdo, assim, de densidade. Então, na sua opinião, você que leu o livro, a primeira parte do livro é como se o André Luiz estivesse dizendo, olha, sou eu mesmo, porque eu estive com o Lísias me resgatou. Sim, então, ele conta como se fosse uma atualização das pessoas, é mais romanceado. Para saber que ele está dizendo para nós, olha, eu sou efetivamente o André Luiz, é isso? Exatamente, eu leio dessa forma, porque é uma primeira parte mais romanceada e uma segunda parte mais livro de estudo. Ele tem cara de livro de estudo. E se vocês lembram, os livros de estudo do André Luiz são densos. O jeito que ele escreve, ele não costuma aliviar muito digamos, na densidade das informações e no conteúdo. Claro, sempre com a linguagem amorosa, a linguagem reconhecendo humildemente os seus defeitos ainda, o seu caminho a percorrer para evoluir, mas não deixando de dar o recado. E o mundo que ele descreve, quando eu falo o mundo do futuro, eu diria que esse livro me deixou otimista. E olha que eu li num momento turbulento, o nosso momento terreno de planeta, que foi o segundo semestre de 2018, era bastante turbulento. E eu olhei com viés. Continua. Mas depois de ver esse livro, acho que tem jeito, e na verdade o jeito está acontecendo. Ele fala que na verdade não é que o planeta vai melhorar, o planeta vai se transformar. Ele fala, o planeta está se transformando. E se você parar para pensar, é verdade, o planeta está se transformando. E está se transformando a partir do ano 2000. Então nós temos um mundo em transformação. Mas que tipo de transformação? A Terra está deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Essa é a transformação básica. Se resumir uma frase, a partir do ano 2000, o planeta está em transição para ser um mundo de regeneração. Agora, o que significa ser um mundo de regeneração? O que acontecerá com a Terra para ser um mundo de regeneração? E a primeira informação, e aí quando eu falo primeira informação que eu trago, não é a primeira informação do livro. As informações, elas estão por todo o livro, basicamente, e eu basicamente sintetizei. O caminho que eu estou fazendo aqui, inclusive, ele lembra o mesmo caminho que eu fiz com Cidade dos Espíritos. Que eu peguei tematicamente, juntei as informações e sistematizei. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Eu estou sistematizando informações que estão ao longo do livro. Primeiro falando do mundo, depois do homem e depois da transição. Então, a partir do ano 2000, a Terra está em transição para um mundo de regeneração.
O que isso significa? Em primeiro lugar, significa que a partir do ano 2000, os espíritos que renascem na Terra, eles não são predominantemente imperfeitos. Aqueles que podem ser chamados de espíritos maus não reencarnam a partir de 2000. Pode ter uma exceção ou outra, mas em geral você não tem esse tipo de espírito reencarnando na Terra. Espíritos imperfeitos, não são totalmente assim. Estão no meio termo, estão ali, assim, ainda tem, digamos, uma chance de se recuperar na Terra. Tá. Ainda tem, estão num caminho. Podem ter muitos erros, podem ter muitas dificuldades, mas eles não são aqueles renitentes no mal. Tá. É isso que o livro tenta passar, que a partir de 2000 esse tipo de espírito não renasce mais. E a primeira coisa que ele fala. Mas esses casos, essas tragédias que acontecem, esses massacres, né, eu acho, não sei se até o André Luiz no passado do livro pergunta ao mentor, mas essas massacres que tem, aí uma feita eu falo, então, hoje, no mundo de hoje, ainda tem muitos espíritos que nasceram antes de 2000. Então, até 2100, mais ou menos, está limpo. 2100 está limpo. 2100 é o tempo final da transformação. Diz que a transformação deve durar 100 anos. Acertei. E começa em 2000. Então, até 2100 você vai olhar para a Terra e falar: a Terra é planeta de regeneração, com a transição completa. Agora, sobre a transição, o que acontece na transição propriamente dita, eu vou trazer só na terceira aula, que eu só vou dar um retrato do que é o planeta do futuro, o que é o planeta de regeneração, que é, como diz o título do livro, o futuro espiritual da Terra. E qual será o motor? Como acontecerá essa transformação, essa transição da Terra? Será de fora para dentro? Não. O motor da transformação da Terra é interno. Será pela reforma íntima das pessoas. E aí, lembra o Evangelho trazendo. Você, que se for causa de escândalo, o homem tem que arrancar a mão, arrancar o pé, arrancar o olho, porque ele tem que se transformar internamente. Tem aquela frase do que não é o que o mundo fará por você, é o que você fará pelo mundo, né? Você, em vez de esperar um mundo melhor, você tem que ser uma pessoa melhor para o mundo. E a lógica da regeneração da Terra é essa: as pessoas, os seus habitantes, sendo pessoas melhores e levando a transformação do ambiente e do planeta. E como o motor é a reforma íntima, essa nova fase ela exige responsabilidade do homem. Ou seja, o homem tem que ser compromissado, né, comprometido com a reforma íntima e com o seu desenvolvimento. Essa vai ser a base do planeta de pessoas desenvolvidas com seu próprio comprometidas com seu próprio desenvolvimento. Esse mundo regenerado, digamos o mundo de 2100 para frente, vai ser um ambiente com mais equilíbrio. E o que significa esse termo, ambiente com mais equilíbrio? É um mundo onde não haverá doenças. É um mundo onde as doenças de hoje vão desaparecer, porque o próprio equilíbrio vai levar a isso, o equilíbrio das pessoas. Então nós estamos falando de um equilíbrio energético. Equilíbrio energético, sem dúvida, um equilíbrio energético que vai se refletir em todos os aspectos. E assim como vai ser um mundo sem doenças, esse mundo equilibrado vai ser um mundo sem sofrimentos.
Ele fala que vai ser um mundo sem sofrimentos. E as pessoas, de um modo geral, elas vão ter como objetivo de vida buscar e promover a felicidade de uma forma coletiva. Vai ter de certa forma, tudo mais harmônico. O melhor dos mundos, né? Olha, no quadro que nós temos hoje, é o melhor dos mundos. É o melhor do mundo. Mas dizem que tem mundos melhores ainda. Só o fato de Melhor do mundo, vindo por não hoje. haver doença, isso quer dizer uma coisa. Eu aqui estou pensando, minha cabeça está rodando, tá? É uma coisa impressionante. É um livro forte, é um livro forte, tem informações O fortes. que vai se descobrir aqui nos próximos 100 anos deve ser fantástico. 100 anos não, 80. É. Porque 100 anos já começou. No ramo da ciência e da medicina vai ser fantástico. E não se esqueça que nesses 20 anos de transição, muita coisa já aconteceu. O mundo de hoje, de 2019, já é um mundo muito diferente do ano 2000. Do ano 2000, do ano 1999. Muitas coisas foram descobertas, muitas coisas se avançou. E muita coisa mudou, né, com essas transformações e descobertas. Você sabe que no Brasil já está se pesquisando vacina da AIDS, vacina da dengue, vacina de todas essas bactérias comuns que tem, como a coli. Não vamos ter mais infecção intestinal. E alguns tipos de câncer também. Simples, hein? E alguns tipos de câncer também estão sendo pesquisados. Mas o mais simples, eu estou falando o mais simples, vacina. Agora imagina o resto. Além de ser um mundo em que o objetivo das pessoas, o objetivo coletivo vai ser a busca da felicidade, ainda se projeta um mundo onde não haverá pobreza. Porque o uso e a distribuição dos bens também vai primar pelo equilíbrio. Isso é muito importante. Isso aí envolve, olha, modificações assim fantásticas. É um mundo realmente diferente. Nossa. Acho que finalmente vai se ter assim um pensamento de que a pessoa não deve ser imensamente rica, mas deve ter essa riqueza de distribuir com todo mundo. Quer dizer, um país que é imensamente rico tem que distribuir a riqueza dele com os que não tem nada, que não são ricos. A ideia é de que só é rico se todo mundo puder usar da riqueza. Eu acho que é isso que vai primar. Então, estou falando que é um mundo que não teremos pobreza. Muito bom. Agora tem uma coisa que é interessante. Ele fala: se você esperar que as mudanças do mundo aconteçam de fora para dentro, ou seja, que terá algum salvador que venha de fora, algum movimento que venha de fora, você vai ficar decepcionado, porque as mudanças todas vão ser de dentro para fora. O agente de mudança é o indivíduo, a partir da sua reforma íntima, que vai mudar a mentalidade e vai levar a organização do mundo a ser diferente. Então, esse mundo sem pobreza vai partir da ideia que o indivíduo vai se conscientizar de que não precisa acumular todos os bens e os outros não terem nada, e o uso desses bens vai ser melhor racionalizado, vai ser mais equilibrado. Você trabalhar para que esses bens sejam distribuídos para todos. Exatamente. E a consciência da necessidade disso. Exatamente. Então vem de dentro, vem do indivíduo de dentro para fora. Da mesma forma, esses avanços tecnológicos que já apareceram e os que vão aparecer, porque aqui não estamos no limite da tecnologia, eles vão ser utilizados com base no equilíbrio moral, na nobreza dos sentimentos, na afetividade e na disposição ao trabalho.
O avanço tecnológico está baseado no quê? Equilíbrio moral, nobreza dos sentimentos, Tá. afetividade e disposição ao trabalho. Esse é o alicerce. É o alicerce não. Isso é. São valores, são virtudes. Não, vai ser o contrário. Na verdade, são virtudes que o indivíduo o avanço tecnológico. vão propiciar o avanço tecnológico. Daqui para cá, tá, já entendi. Para acontecer isso Então, Para acontecer. Tá. Então, o que acontece? Que à medida que o homem desenvolver essas virtudes, desenvolver esse equilíbrio moral, essa nobreza dos sentimentos, essa afetividade e a disposição ao trabalho, à medida que isso acontecer, mais tecnologias vão sendo descobertas, vou colocar entre aspas, porque de certa forma vão sendo introduzidas neste plano físico. Não, eu acho que é assim, de 2000 a 2100 ainda tem que tirar muito lixinho, ainda tem que limpar muita coisa. Eu acho que tudo isso só irá acontecer após 2100, quando já vem a outra geração, já vem. E nós, em tese também, que nós já temos 20 anos nisso, estamos preparando para essa evolução. que nós vamos voltar. Na verdade, Há uma chance. então tem uma coisa que é interessante, o que o livro fala, que não vai ser sequencial, vai ser ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora. A transição acontece ao mesmo tempo que ainda tem os lixinhos que vão tirando, o ser humano vai se modificando, as novas gerações já vão ser melhores que as nossas. Vai ter limpeza para depois. Não estou falando que é tão radical assim, mas eu acho que muita coisa para falar que a pessoa tem a índole de distribuir bens, de ajudar o próximo, outra coisa. Acho que tem muitos anos aí na frente. Mas eu acho que por isso que eu falei que é o mundo do futuro, ele não é o do presente. Só que isso vai acontecer, só que isso não vai esperar 80 anos, vai acontecendo ao mesmo tempo. Que são valores que vão sendo disseminados simultaneamente. Ah, sim, senão não tem como fazer. Senão não tem como. Não tem como. Transição vai ser isso, ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, e acontecendo. E as novas gerações estão aí, e já está projetando, vão ser melhores. Isso é coisa dos nossos tataranetos. Né? Que podemos ser nós mesmos ainda. Sim, Alguma se a coisa. gente voltar. Sim. Eu acho que a gente volta. Por isso nós estamos estudando. Depois a gente ir para Luanda e depois voltar para cá de novo. Porque nós vamos aprender muito mais lá, acho, Sim. se for possível. Se nos for dada essa oportunidade, sei lá, se a gente merece isso, né? Não é questão, é merecer. É merecer. Mas isso eu vou falar na transição. Um pouco no Homem do Futuro, mas o Homem do Futuro não, mas a transição. Aí, outra coisa que vai acontecer no mundo do futuro é um mundo sem nações. É um mundo onde Mas só se consegue isso se não tiver nação mesmo. Onde você vai ter superação dos nacionalismos. E aí ele faz uma comparação interessante. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na semana seguinte, na semana que vem do Homem do Futuro. Mas para chegar nesse equilíbrio, a Terra vai passar por uma sutilização. As energias serão mais sutis. E ele faz uma comparação dos 7 níveis de campos espirituais na Terra. E para falar do nacionalismo, ele fala que a partir do 3º nível, os 2 primeiros níveis ainda tem uma divisão nesse sentido. Mas a partir do 3º nível, você já não tem uma divisão por idioma, religião e costumes. No 3º nível não tem o mundo espiritual do Brasil, o mundo espiritual da Argentina, dos Estados Unidos. Tudo a mesma coisa. E o que vai acontecer?
Na verdade, ele fala que essa superação, ela não vem espontaneamente da Terra. Na verdade, ela vai acontecer nos mundos espirituais e vai descer. Você vai ter a superação dos separatismos nas cidades espirituais primeiro, e depois, a partir do momento que estiver nas cidades espirituais que verem, que apreenderem que todos são iguais, isso vai se manifestar na Terra. Começou assim, vai terminar assim. E é interessante quando ele fala dessas sutilizações, quando ele fala dos 7 níveis de campos, é uma coisa para a gente pensar, estudar e provavelmente não vamos chegar a uma conclusão, né? Porque o livro ele dá essa pista, mas ele não aprofunda tanto, ele não aprofunda com essa linguagem. Mas será que nessa sutilização nós chegaremos ao nível de abandonar as camadas mais grosseiras, as últimas camadas Do corpo do físico? corpo físico? Se vem de cima para baixo... Se vem de cima para baixo, eu acho que no começo é difícil. Depois eu acho que pode acontecer. Então, mas no processo, claro que não vai ser hoje, vai ser, Não. já tem, já... Eu acho que de cima para baixo é porque quando não desceu todo mundo, não desceu dessa mesma maneira, tinham as cidades tal, desceram, depois subiram. Então está acontecendo um processo de inverso agora. A mesma coisa, vem de cima para baixo. Então, mas é uma dúvida que eu tenho, que acho que não vai se Eu acho que- muito especificar. Claro, Se essa sutilização vai significar, em nível energético, um abandono de um corpo de um nível mais físico, material, mais denso. denso. Menos denso. Não, vamos Perdeu abandonar o mais denso para ficar menos denso. menos denso. Porque a gente vai ficar menos denso. Então, se essa redução da densidade, se ficar menos denso, isso vai significar abandonar o nível. Mas corpo para mais isso denso. tem aquela compreensão, tem tudo, a evolução, tal, que nós já estudamos bastante. Isso, mais um nós pouquinho. queríamos mais energia do que matéria. Isso. Um passo além, né? Não chegando a ser totalmente energia, mas um passo além de ser menos matéria. Menos... Verdade. 100 anos é pouco. É o que eu tô falando. Por isso que eu Sei, falo. mas como ele fala que as mudanças são grandes, não sei. Não duvido. Quem somos nós? Quem somos nós para falar que não? Deixa no ar. Eu li o livro e fiquei com isso no ar. Será que é isso? Será que isso vai acontecer? E aí já é uma leitura se eu desencarnar nos próximos anos, eu vou ter a chance daqui a 100 anos estar aqui de novo. Essa sutilização, pensar, essa sutilização do corpo denso, ela vem das pessoas que vão reencarnar, ela será operada nas pessoas que vão encarnar ou espíritos reencarnarão para auxiliar essa sutilização. Deu para entender? Mas eu acho que é a primeira hipótese. Os espíritos que reencarnarem aqui serão já mais vão ser diferentes. sutis. Já vão ser diferenciados. Mas ele foi, pelo que está dito, a própria matéria física, esse próprio mundo físico vai ser menos denso. Aí nesse vem os sentido. valores. Aí, se você é menos denso, você não precisa de uma casa para morar, nenhuma mansão, nem um iate, entendeu? Já começa daí essa... É o caminho da espiritualização. Pode, né? Pode ir na praia, não precisa, acho que não precisa dar cara. Mesmo sendo menos denso, por que você não pode passar? Tem coisa no fogo, né? Não. Só liguei o forno para esquentar. Deixei no fogo baixo. Depois você corta essas bobagens do Paulo, por favor. Eu só liguei para ficar quente, porque senão demora muito. Então temos isso. É uma coisa... Muitas décadas para estudar e entender o que está acontecendo, e quando acontecer, falar, era isso. Fazendo conta aqui. Agora, você me diz uma coisa, onde estudar, além do que está aí? Acho que mais coisas. Imagino que a partir desse livro, eu não sei se outros livros vão ter
essa linha, mas acho que a partir desse livro surjam outros. Tem que ser, né? Não tem necessidade. Aos 80 anos? Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Nós estamos fazendo contas. Né? Contas para chegar a 2100. Como chegar a 2100? Se voltaremos. Voltaremos. Menos denso também. Ia ser interessante. Menos denso, hein, claro. galera, falar. E não ter nacionalismos também significa que não haverá barreiras de idiomas. Claro. Mas por que não haverá barreiras de idiomas? Porque o que o André Luiz está trazendo é que as pessoas vão se comunicar de uma forma diferente. Essa linguagem que a gente usa não será utilizada. E a Rita que está do meu lado apontando, porque é por aí mesmo. Ele sugere, ele não fala diretamente, mas é alguma forma de telepatia que vai surgir e vai ser muito baseada em sentimentos. Então pode ser até uma espécie de CNV por telepatia. Você vai fazer a comunicação a partir da sua mente para a mente da outra pessoa com base em sentimentos. E a partir dessa comunicação vai ser a base mais direta para você superar a divisão em países e nações. Porque as pessoas vão se entender diretamente. Muito legal, hein? Ele diz mais, a partir da unificação da Terra, quando você superar os nacionalismos, os habitantes da Terra vão ter intercâmbio frequente com seres de outros planetas. De certa forma, os seres de outros planetas estão esperando que os terráqueos parem de guerrear, parem de se desentender. Quando forem um só, vai ser o momento de você ter um contato direto e frequente entre seres interplanetários com a Terra. Até mais desenvolvido, né? Certamente mais desenvolvido. Você está precisando de mais desenvolvido. Menos não vai dar para mim. Ele está precisando de mais desenvolvido, gente. E aí ele Mas fala... aí nós iremos para os outros planetas? Não, nós vamos Não, acho que ainda não. Então, no comunicar. E a comunicação, não sei se vai precisar estar presente. Pode ser que eles venham. Eu acho pode ser a gente que vá. esse tipo de comunicação por sentimento é que vai permitir que eles venham. Porque aí não tem mais barreira Bloqueio, de língua, né? nem bloqueio. Você vai se comunicar por sentimentos, quer dizer, Sim. é uma coisa natural, é uma coisa lógica, é uma coisa fantástica. Eu acho que... Você tá louquinho pra falar. E também, provavelmente, vai ser a forma de comunicação desses seres também. Né? Que aí vai ser... É como se a gente estivesse aprendendo a língua deles também. Quando a gente chegar nesse ponto, vai saber a língua deles. Mais É que fácil sem de o corpo comunicar. físico, elimina uma série de coisas, né? Comida, bebida, doença, Não uma necessariamente série de o corpo coisas. físico, mas sem essa densidade Não, toda então, da mas matéria. o sétimo corpo, por exemplo, você não precisaria, porque você só come e bebe no sétimo corpo, nem no sexto corpo você já não faz mais isso. Tem algumas necessidades, mas por causa do anterior. Se você já nascer sem ele, você não vai ter a necessidade. É o que eles Se- sempre falam, né? Entendeu? A nossa Ele ligação com a matéria hoje é muito forte, né? É, isso que eu tô falando. Aí não bebe, não come, então você também não tem a briga por bebida e comida. É isso que Um eu tô que tem pensando. mais Eu que tô o pensando outro, né? como tira as coisas, entendeu? E o sétimo corpo, que é o mais denso, é ele que precisa de tudo isso. Eu não sei se a gente vai... Se nesses 100 anos a gente vai chegar no estágio que a gente não precisa se Não, alimentar. com 100 anos não, mas eu só tô Mas pensando vai no aqui. sétimo corpo, talvez não seja o abandono do sétimo corpo, mas uma melhoria, assim. Ah, vai se utilizar. pode ser. Melhoria a pode ser. utilização do sétimo corpo, de repente. É, pode ser, mas... Ou vem com o sétimo depois, né? Também pode. É, isso aí...
E aí, e a pergunta, e a educação, né? Como vai ser a educação deste mundo do futuro? Como vai ser a agricultura? Ele fala? Vou falar, digamos, no parágrafo seguinte. Comércio. Se fosse parágrafo. Então vamos lá. Mas a educação é interessante eu colocar à parte porque tem uma coisa, o método e a própria, o objetivo é importante. Já que a mudança é interna, é pela reforma íntima, a educação do futuro será uma educação com base no autoconhecimento. Né? Os seres humanos já serão educados, voltados para dentro, voltados para se conhecer, se descobrir e se aperfeiçoar. E o método para você se autoconhecer na educação do futuro vai ser o método vivencial. Você vai viver, vai experienciar e assimilar. E quem vai orientar tudo isso? Então, acho que aí estou chegando nesse ponto. Que ele fala, uma coisa que ele fala da arte. Que a arte vai passar por um processo de espiritualização. Né? Vai ser uma arte voltada para desenvolver a sua partícula divina. Né? Desenvolver o divino em cada ser humano. E a partir dessa espiritualização, né, dessa evolução, não só a arte, mas todos os campos da organização social, da organização de vida, eles vão ser afetados por essa espiritualização. E aí vão ser afetados a religião, a cultura, a produção de alimentos, as profissões, a ciência, a política, ou seja, todas as formas de organização social, de organização de relações, elas vão passar por esse processo de espiritualização. Uhum. Então sempre haverá, não sei se a nossa visão é limitada, mas então sempre haverá uma hierarquia de um ser, ou de um espírito, ou de alguém que domine isso e que auxilie os outros nessa reforma interna, nessa reforma íntima. É isso que eu estou perguntando. Não sei se vai ser, se eu chamaria de uma hierarquia, porque hoje você tem processos de facilitação que não são exatamente hierarquizados. Você tem um facilitador que é mais como um amigo que passou por aquilo, se for puramente vivencial, mas sempre se colocando no nível de um amigo, ou um amigo que por acaso estudou algumas coisas que você não estudou e que pode te ajudar naqueles, mas que você pode ajudar o outro em outras coisas que você estudou e ele não. Então não está claro, ele não fala, olha, vai ser assim, assim, assim. Ele aponta que vai passar por profundas transformações para refletir esse tipo de mundo equilibrado e harmônico, que vai ser o mundo, a Terra de regeneração. Como vai ser exatamente? Não está dito. A gente pode fazer N especulações. Mas vai ter uma hierarquia no futuro? Pode ter. É obrigatório ter uma hierarquia? Não acho, porque tem outras formas de se a coisa tende para organização. igualdade, eu acho que não tem hierarquia. Eu pensaria dessa forma. Eu acho que vai ser alguma forma mais igualitária, mas uma relação diferente. Vai ser uma relação assim, Mais sincera. solidária. Mais solidária, com certeza, mas principalmente uma relação muito sincera, porque vai ser de dentro, de sentimento para sentimento. A própria comunicação vai levar a isso. E vai ser base para essa organização. Provavelmente uma organização diferente do que temos hoje. Sim, Ou se temos hoje, temos ali no nível embrionário, ali no começo.
Se for alguma coisa que temos hoje. Mas hoje dá Eu um... não escutei nada de ninguém falar nada disso até hoje. Né? Você escutou? Não. Não. É um livro diferente. Sem dúvida, um livro diferente. Assim como todos os campos do conhecimento humano e das relações humanas vão passar por uma modificação profunda, a religião também ela passa por isso. E como ele aponta a religião do futuro? Né? Uma religião que é vivenciada cada vez mais dentro da pessoa, né? Cada um com a sua espiritualidade interna. E cada vez menos, ele fala, não cada vez menos, mas no futuro você não vai ter adoração de símbolos, você não vai precisar de símbolos externos, porque a religião vai ser vivida internamente. E depois de falar deste mundo do futuro, eu vou falar o último ponto do mundo do futuro que dá para compilar a partir dos vários capítulos deste livro. Ele fala sobre o entretenimento. Ele diz que o entretenimento no futuro ele vai tender a ser mais elevado e nobre. Só que a escolha do entretenimento, das formas, ela sempre depende do próprio indivíduo. Sempre parte do próprio indivíduo filtrar o que ele deve ver, o que é mais nutritivo, o que é mais enriquecedor para ele. E aí depende da maturidade espiritual de cada um para se decidir o que quer. Porque vale lembrar, em 100 anos não é que todo mundo virou santo em 100 anos. Nós vamos ser mais ou menos aqueles seres que estão caminhando, estão aprendendo. Digamos que o mundo talvez seja mais favorável ao aprendizado sem sofrimento, ao aprendizado positivo, o aprendizado que leve ao seu crescimento espiritual. Talvez o WhatsApp passe a ser um aprendizado positivo, né? Levado ao enriquecimento espiritual. Mas nem todos vão chegar lá ao mesmo tempo. Tem gente que vai ainda, digamos... Como agora, né? Mesma coisa. Ainda vai escolher coisas menos nobres para ver. Né? Menos edificantes. Menos edificantes. Tem gente que ainda está no menos edificante, tem gente que já vai estar no mais edificante. E aos poucos vai todo mundo caminhando para o mais edificante. Não existe, né? Não existe. E nós também falando, repito, em 100 anos não é que todo mundo virou santo, vai estar todo mundo caminhando ainda, em vários passos, em vários estágios. Vai se engatinhando, vai. Só que o ambiente vai ser melhor. É isso que o livro indica sobre o mundo do futuro, sobre a Terra, o futuro espiritual da Terra, que vai ser um planeta de regeneração. É uma visão ampla, né? Muito ampla, muita coisa vai acontecer. Está acontecendo, aconteceu nesses últimos 19 anos e vai acontecer nos próximos 81. Muito bem. É isso. Sendo otimista, a gente volta em 2300.